Durante a criação do Estado brasileiro no século XIX, a Constituição previa direitos apenas para uma minoria privilegiada, visto que grande parte da população eram escravos e pobres. Lentamente, com o desenvolvimento industrial e o crescimento das camadas médias urbanas, foram se formando movimentos sociais em torno da ideia de cidadania. Porém, com a chegada da ditadura imposta por Getúlio Vargas, de 1937 até 1945, a cidadania não pôde ser realizada no país. A Constituição de 1988 assegurou formalmente os direitos civis, políticos e sociais pela primeira vez em 500 anos de história. A cidadania plena. Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio e independente de fronteiras. Porém, nem sempre foi assim. Esse foi um direito que, aos poucos e com muita luta, foi concedido a nós. A Constituição de 1988 emergiu na luta social, com as forças políticas que lutavam contra a ditadura militar, e assegurou, ao menos no plano formal, o direito à cidadania plena. A ideia central de cidadania é a nacionalidade, a permitir que o indivíduo participe plenamente da vida política deste Estado. Durante a ditadura, todos esses direitos que acabavam de ter sido conquistados foram tirados da população. Os políticos foram os primeiros a denunciarem as torturas ocorridas nas prisões, e foi criada a Comissão Nacional da Verdade, CNV no Brasil, onde entre os anos de 2011 e 2014 realizou pesquisas e audiências de vítimas do regime militar, a fim de investigar os casos de torturas e de mortes cometidas pelos agentes do Estado. Os preconceitos vindos da época da escravidão ainda são enraizados, em que dividem o povo em dois mundos, assim como é mostrado no documentário Hiato. Não existe ninguém superior, somos todos iguais, independente da etnia, orientação sexual, cultura ou condição financeira. O pensamento de que existe uma divisão de classes em que por algum motivo você deve ter mais privilégios que o outro é totalmente ultrapassado para os tempos contemporâneos, onde aprendemos desde cedo e temos plena consciência de que todos temos direitos iguais. Pelo menos na teoria é assim, mas sabemos que na prática, infelizmente, não se aplica dessa forma. Consolidação dos direitos sociais no Brasil. No Brasil, as políticas sociais têm sua origem estreitamente ligada ao desenvolvimento urbano e industrial, no qual o Estado redefiniu suas funções e passou a utilizar mecanismos institucionais de controle, até então fora de sua esfera de intervenção. Com o processo de desenvolvimento industrial, aliado à expansão urbana, agravou-se a questão social, com grandes aglomerados em torno das cidades, que por sua vez atestam o crescimento da pobreza, do desemprego e da exclusão, com privações social, economia, cultura e política para a classe que vive no trabalho. E, por outro lado, se tem uma enorme concentração de renda e riqueza para um grupo pequeno, os grandes proprietários. Durante o período do golpe, marcado principalmente entre 1964 até 1969, foi extremamente de exclusão, como, por exemplo, temos o governo de Costa Silva, em 1967, um governo bastante repreensível, assim analisando o AI-5, Ato Institucional 5, que limitava ações populares, fator que deu às artes, principalmente na música, demonstrações de insatisfação. Durante a ditadura militar, haviam pessoas que eram contra o sistema. Para a época, esse era um ato de grande rebeldia, pois quem ia contra a ditadura era severamente castigado e, na maioria das vezes, era até mesmo morto por ir contra o regime militar. Os direitos sociais são uma grande conquista dos trabalhadores no século XX, que, embora tenham repercutido com mais notoriedade em tal momento, fazem parte de um processo de longo prazo e que exige alto investimento. Para proporcionar uma vida digna ao cidadão, ou como diz T.H. Marshall, permitir que ele tenha uma vida de ser civilizado, o Estado deve garantir o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à educação, o direito de imigração e emigração e o direito de associação. A atual Constituição Brasileira de 1988, por exemplo, estabelece que são direitos sociais o acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social e a proteção à maternidade, à infância e aos desamparados. A Constituição de 1988 foi escrita após o final da ditadura e determinou os direitos e obrigações dos cidadãos e entes políticos do nosso país. Por ter sido criada logo após a ditadura e por causar um amplo debate com a população, ficou conhecida com esse nome. Ela também trouxe para o nosso país a defesa de inúmeros direitos sociais.
direitos que não existiam na ditadura, como o direito das minorias e o direito ao voto para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos de idade.